Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, 48, a divisão de Canaã. Vamos para a vinheta. Bom, Josué 11 vai falar sobre algumas vitórias de Josué. Ele teve várias vitórias até o capítulo 10 e aqui vai falar sobre outras. No capítulo 12 vai mostrar os reis que foram derrotados por Moisés e os reis que foram derrotados por Josué. No caso, foram 31 reis por Josué. Por Moisés foi muito poucos, né? Josué 13 fala sobre as terras não conquistadas. Muitas pessoas ficaram ali de cananeus ainda em Canaã, mesmo depois da tomada. E também fala sobre as heranças distribuídas já por Moisés. Lembra que teve algumas tribos, a Ruben, Gade e Meia Manassés, que já receberam suas recompensas antes do Jordão. No capítulo 14, fala sobre a terra de Canaã distribuída por sorte, ou seja, Deus escolhendo quem receberia o quê. Josué dá Hebron a Calebe. No capítulo 15, as heranças dadas às 9 tribos e meia começam. Calebe toma Hebron e a herança começa ali dada a Judá, que foi a primeira a ser sorteada. Em Josué 16, vai a herança de Efraim. Em Josué 17, começa a questão da herança de Manassés, a meia tribo que faltou. E Manassés e Efraim pedem mais terra a Josué, e Josué permite que eles vão atrás de suas terras, que eles não iam dar mais, né? Em um capítulo 18, o resto é dividido entre 7 tribos. Começa pela de Benjamim, no capítulo 19 vai vir a de Simeão, Zebulon, Isacar, Azer, Naphtali, Dan e, por fim, Josué recebe a sua parte. No capítulo 20 é estabelecido as 6 cidades de refúgio. Josué 21, as cidades dos levitas é dada pelas tribos, ou seja, cada tribo pega um pouquinho e distribui para os levitas. Eles não tinham herança para eles mesmos. Então, as pessoas ali, Moisés já deixou claro que eles deveriam dar certas cidades. E foi o que ocorreu, tá bom? Josué 22, Josué abençoa e manda as 2 tribos e meia para casa. Um altar é erigido lá perto do Jordão por essas 2 tribos e meia. Isso causa um problema que a gente vai ver no Patriarcas e Profetas, tá bom? Lá no Patriarcas e Profetas, logo no início, fala ali que as guerras pararam porque eles tinham que repartir a terra. Então foi repartido a terra para depois as guerras recomeçarem, porque muitas das tribos iam continuar pegando mais e mais terras, tá? Então eles distribuíram, só que tinha muitas terras que não seriam distribuídas. Então eles poderiam ir atrás dessas batalhas e conseguir mais terra para eles, ok? A Josué, juntamente com Eleazar, o sumo sacerdote e os chefes das tribos, foi confiada a distribuição da terra, sendo a localização de cada tribo determinada por sorte. O próprio Moisés fixara os limites do país, conforme devia ser dividido entre as tribos, ao entrarem elas em posse de Canaã, e designara um príncipe de cada tribo para auxiliar na distribuição. A tribo de Levi, sendo dedicada ao serviço do santuário, não deveria ser contada nesse aquinhoamento. Porém, 48 cidades das diferentes partes do país foram designadas aos levitas como sua herança. Então, as tribos receberam as suas heranças, os levitas não. Eles receberam, então, cidades das outras tribos. Caleb, então, pede para receber a promessa que foi feita a ele lá por Moisés, né? Deus passou a Moisés, que falou para ele, por ele ser um dos únicos, né? Só ele e Josué acreditaram que Deus daria a vitória para eles. Hebron é dada a ele, porque Hebron era a cidade onde estava a sepultura de Macpela, né? Abraão passou muito tempo ali. E Caleb prova que Deus venceria lá há 40 anos atrás, porque ele pegou Hebron, que Hebron era uma das maiores fortalezas de Canaã. Então era muito difícil tomar Hebron. E ele vai e toma Hebron para honra e glória do nosso Deus. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O brabo e velho guerreiro estava desejoso de dar ao povo um exemplo que honraria Deus e incentivaria os tribos a subjugar completamente a terra que seus pais haviam imaginado invencível. Então, a fé de Caleb é um exemplo para mim e para você hoje. Ele era já um dos mais velhos, né? Somente Josué era mais velho que Caleb já nessa época. Então, ele era muito velho, porém, ele tinha um espírito jovem. É por isso que nós fazemos os Calebs, né?
aqui na igreja adventista, tá bom? Diferente de Caleb, as tribos de Efraim e Manassés se queixaram que eles queriam mais terra por eles serem maior. E Josué falou, olha, vocês são grandes, vocês são fortes, vocês com a ajuda de Deus não temem ninguém. Vai e conquiste o resto, tá bem? E também o santuário mudou de cidade, tá? O santuário saiu de Gilgal para Siló. Até ali, Gilgal fora o quartel-general da nação e a sede do tabernáculo. Agora, porém, o tabernáculo deveria ser removido ao lugar escolhido para sua localização permanente. Este foi Siló. A cidadezinha na porção de Efraim achava-se perto do centro do país e era fácil acesso a todas as tribos. E ela ficou ali por 300 anos em Siló, até que caiu na mão dos filisteus, que a gente vai ver lá, os filhos de Eli, e depois disso ela vai parar em Jerusalém através de Davi. Tá? Josué então pede ali que o seu pedido, né? E é o último a fazer o pedido, demonstrando assim humildade, alguém que pensa primeiro nos outros antes dele mesmo. E depois as 6 cidades de refúgio são erigidas, são garantidas. E é dito também que tudo ali tinha que ser perfeito. Então as ruas não podiam ser ruas ruins, tinha que ser passagens limpas, porque a pessoa ia ter que sair correndo e chegar lá antes de morrer pro Vingador do Sangue, né? E tinha que ter placas para ela não errar o caminho. Então era tudo bonitinho para que eles chegassem ao máximo, o mais rápido na cidade. Também não podia ser alguém condenado por uma testemunha, apenas 2 ou 3. Foi Cristo que deu a Moisés aquelas determinações para Israel. E quando ele esteve em pessoa com seus discípulos na terra, ao ensinar-lhes como tratar os que erram, repetiu o grande ensinador a lição de que o testemunho de um só homem não deve livrar ou condenar. As ideias e opiniões de um homem não devem resolver questões controvertidas. Em todos esses assuntos, 2 ou mais devem estar associados e juntos encarar a responsabilidade, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. As cidades de refúgio designadas ao antigo povo de Deus era símbolo do refúgio provido em Cristo. O mesmo Salvador misericordioso que designara aquelas cidades temporais de refúgio proveu pelo derramamento de seu próprio sangue aos transgressores da lei de Deus um retiro seguro, aonde podem eles fugir em busca da garantia contra a segunda morte. Nenhuma força pode tirar das suas mãos as almas que a ele recorrem em busca de perdão. Glória a Deus por isso, hein? E ali também eles não podiam vacilar, senão eles eram pegos e mortos, né? Então tinha que ser coisa rápida. Da mesma forma, eu e você não podemos vacilar com Satanás. O pecador está exposto à morte eterna, até que encontrasse-se esconderijo em Cristo. E como a perda de tempo e o descuido poderiam despojar o fugitivo de sua única oportunidade de vida, assim a demora e a indiferença pode mostrar-se ruína para a alma. Satanás, o grande adversário, está no encalço de todo transgressor da santa lei de Deus, e aquele que não for sensível ao seu perigo e não buscar ansiosamente abrigo ao refúgio eterno, será uma presa do destruidor. Da mesma forma, não basta o pecador crer em Cristo para obter o perdão do pecado. Deve, pela fé e obediência, permanecer nele, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Isso é muito grave, né? Muitas pessoas falam que não, é só ter fé e pronto. Não, não é isso não. Precisamos permanecer nele, obedecer, fazer a vida de Cristo a nossa vida. Por fim, as tribos ali que receberam antes já as suas dádivas, eles vão para lá, se voltam, né, às suas cidades, para recontrar seus filhos, suas esposas, porque eles ajudaram a tomar e iam voltar. Quando eles voltam, eles fazem um altar, e isso era proibido, sacrifício que não fosse no santuário, porque só poderia ser feito por levitas, né, por sacerdote, sumo sacerdote. Então não poderia eles fazerem isso lá. Porém, o pessoal começou a receber essas informações e julgar os irmãos antes de saber se era isso mesmo. Em resposta aos acusadores, explicaram que o altar não se destinava aos sacrifícios, mas simplesmente a ser uma testemunha de que, embora separados pelo rio, eram eles da mesma fé que seus irmãos de Canaã. Tinham receado que nos anos futuros pudessem seus filhos ser excluídos do tabernáculo, como que não tendo parte em Israel. Então esse altar construído, segundo o modelo do altar do Senhor em Siló, seria uma testemunha de que seus construtores eram também adoradores de Deus vivo. Então, meus queridos, isso aqui é importante. Temos que cuidar com os falsos testemunhos. Se você não sabe da coisa, não o fale antes de ter certeza. Isso pode causar muitos problemas. Poderia causar uma guerra ali. Se o povo das 2,5 tribos fosse da mesma forma que os outros foram com eles, causaria uma guerra e muita gente morreria.
Então, graças ao bom Deus, as 2,5 tribos foram da forma que eu e você precisamos ser. Olha como foram. Quantas vezes sérias dificuldades surgem de uma simples má compreensão, mesmo entre aqueles que são impelidos pelos mais dignos intuitos, sem o exercício da cortesia e paciência, que resultados sérios e mesmo fatais podem seguir-se? Ao mesmo tempo que é importante de um lado seja evitada a frouxidão ao tratar com o pecado, é igualmente da importância que do outro se evite o juízo ríspido e infundada suspeita. A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e seus companheiros é digna de imitação, ao mesmo tempo em que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. Não manifestaram, todavia, ressentimento, escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos, antes de tentarem fazer sua defesa, e então explicaram amplamente seus intuitos e mostraram sua inocência. Assim, as dificuldades que ameaçaram consequências tão sérias foi resolvida amigavelmente. Glória a Deus por isso. Essas 2,5 tribos fizeram de Deus o seu vingador. Eles não fizeram a sua própria vingança. Isso é muito importante. Muitos de nós só queremos saber de eu fui ferido, eu vou ferir. Mas não é assim que Deus quer que sejamos. Bom, assim como Deus quer que eu e você sejamos um, como Ele, que nós possamos estar unidos, não só em unidade, em união, mas em unidade. Unidade, às vezes a gente pode não concordar com muitas coisas, porém a gente tem o mesmo propósito. A gente avança nesse propósito, independente das diferenças. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos caminhar nesse caminho, em direção a Jesus Cristo, que é a nossa cidade de refúgio, e deixar que Deus seja o nosso vingador. E não titubeie, porque Satanás está como vingador de sangue, pronto para nos matar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de nos ajudar compartilhando, se inscrevendo e dando o like. É muito importante o seu like no vídeo. Não custa nada, é um clique e você nos ajuda bastante. Também, para quem quiser nos ajudar, tem o Pix na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.